Graça e paz, queridos irmãos. Para nós pensarmos um pouco essa noite, nossa reflexão bíblica, algo que a gente vem sendo privado já há algum tempo, acredito eu que desde março, é a nossa vontade. Eu tenho certeza que todos nós aqui tínhamos muitas vontades esse ano, e muitas delas tiveram que ser deixadas de lado, deixadas para trás, repensadas, e muitas coisas nós temos que rever. E uma coisa muito difícil para nós, seres humanos, é que a nossa vontade não seja feita. Vocês já perceberam o quanto é difícil? Até mesmo numa conversa, por exemplo, time de futebol. Você quer sempre dizer que o seu time é melhor que o time do outro, ou do assunto que você gosta, sempre você quer que a tua vontade, que a forma que você fale, sobreponha a do outro. Vocês já perceberam o quanto nós temos essa tendência e a dificuldade da nossa vontade não ser feita? Quanto à vontade, vocês já perceberam o quanto é difícil nós fazermos a vontade de Deus? Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, é esse o que eu faço. Mais uma vez, quanto é difícil deixar a nossa vontade de lado e fazer a vontade de Deus, ou fazer o que é certo, fazer o que é correto. Muitas vezes isso também acaba sendo uma dificuldade, e eu convido você a abrir sua Bíblia, acompanhar comigo a leitura no livro de Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 9, nós leremos do versículo 23 até o versículo 27, nós vamos ver algumas palavras de Jesus quanto a isso, quanto a nossa vontade, quanto o nosso querer, aonde deve estar. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23 até o versículo 27, a palavra do Senhor nos diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua instrução, pedir que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja conosco e que possamos, ó Deus, aprender um pouco mais da Tua palavra. Ó Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa vontade é sempre algo difícil de ser contrariada. Vocês já perceberam isso? O quanto é difícil aceitar a vontade de outro sobre nós. Abandonar o eu e fazer aquilo que o outro espera ou pede que eu faça. Um bom exemplo é estarmos em casa. Agora nós vemos, muitos não aguentam mais ficar em casa. Ninguém mais quer ficar em casa, mas ainda é dito: fica em casa, fica em casa. E nós não queremos ficar em casa, nós queremos ter a nossa vida profissional, nós queremos ter a nossa vida de lazer, a comunhão com os irmãos, nós queremos muitas coisas. A palavra do Senhor nos chama a atenção para uma renúncia. A renúncia da nossa vontade, a renúncia do meu eu, o negar a nós mesmos, algo que é muito difícil se nós esperarmos as forças em nós mesmos. Mas quando vamos para o Evangelho, aí então nós somos encorajados, nós somos desafiados a viver da forma como Jesus espera que os seus assim o vivam. Jesus, nesse texto que nós lemos, ele estava caminhando no meio do seu ministério, conhecido como ministério popular, onde muitas pessoas o acompanhavam, onde muitas pessoas caminhavam com ele, pessoas buscavam os seus ensinamentos. E até aqui, então, Jesus já tinha feito algumas coisas, ele já tinha previsto a sua morte, ele tinha também já predito que ele morreria, que ele ressuscitaria, e também, agora nesse ponto do texto, ele chega à nossa renúncia, à nossa morte para nós mesmos. Ele prediz primeiro a morte dele,
E depois ele também nos ensina a respeito da a morte da nossa vontade, a morte do velho eu, para cumprirmos a vontade do Pai, para fazermos aquilo que é santo, para andarmos em santidade, assim como Deus nos chama para andarmos em santidade. E isso só pode acontecer e só começa quando nós deixamos a nossa vontade de lado e buscamos a vontade do Pai, porque a nossa vontade sempre será nos agradarmos. Um primeiro ponto que nós percebemos nesse texto é a respeito da renúncia. E essa renúncia como uma consequência da vida cristã. O texto nos desafia, Jesus nos desafia, ele diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Gente, o quanto que nós somos ensinados, o quanto que a cultura nos chama para nós fazermos aquilo que nós sonhamos, a buscar o nosso sonho, a buscar realizar os nossos projetos, a buscar ser uma pessoa bem-sucedida, a buscar sempre o mais e o melhor para todos nós. E isso não é errado, desde que não sobreponha a vontade de Deus para as nossas vidas. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Numa outra tradução diz assim: se alguém quiser ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses e esteja pronto para morrer assim como eu estou. Eu achei interessante essa versão. Quem quiser ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses. Isso é algo muito difícil de ouvir, porque nós fomos criados, uma sociedade que nos impõe a buscar os nossos interesses, a buscar a felicidade, a buscar tudo a qualquer preço. Tem um filme que eu acho muito interessante, chama A Procura da Felicidade. É um filme legal, uma história de superação de um homem negro, que ele sozinho com o filho, ele consegue superar na vida, e então ele consegue educar o seu filho, ele vira um empresário do ramo de ações. Só que nessa ideia desse filme, apesar de ser um filme legal, a felicidade está atrelada ao dinheiro. Porque aquele homem foi feliz? Porque ele foi bem sucedido, porque ele se tornou um empresário. Uma hora no filme, assim, ele é bem pobre, ele vê um cara com um carro muito legal, assim, um esportivo, ele fala assim: o que você faz e como? O interesse, a felicidade que aquele filme demonstra é por coisas terrenas. E Jesus vem nos ensinar aonde buscar a felicidade, aonde nós nos saciarmos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A palavra negar significa abster-se, renunciar, desconsiderar o meu interesse. Eu só consigo ser um seguidor de Jesus verdadeiro, um cristão pleno, se eu abandonar o meu interesse, se eu abandonar o meu velho eu, se eu abandonar todos os meus projetos. Porque muitas vezes nós projetamos e queremos aquilo que Deus não quer para as nossas vidas. Eu sempre conto, eu não queria ser pastor. Desde criança eu queria ser um engenheiro mecânico, sempre gostei de carro, sempre gostei de modo que fabrica, de como arruma, e fui caminhando para isso, fui construindo uma carreira, fazer curso, estudar, e como não podia pagar uma faculdade de engenharia mecânica de uma vez só, então eu fui correndo pela borda, fui fazendo curso no Senai, depois fiz curso técnico de mecânica, fui crescendo para até conseguir chegar. Aí então, um dia Deus falou assim: não é nada disso que eu tenho para você, não é nada disso, você não foi salvo para isso. Gente, isso foi de uma dificuldade, eu fugi do meu chamado em torno de 1 ano e meio, porque eu não queria isso para mim, eu não queria ser pastor. Tenho muitos pastores na família, então eu já sei algumas coisas que se passam na vida pastoral. Eu queria ser feliz para sempre, né? Como os filmes da Disney, né? Das princesas e heróis e tudo mais. No final, todo mundo vive feliz para sempre. E as nossas crianças crescem querendo ser felizes para sempre. E assim nós buscamos muitas vezes. E a proposta do Evangelho é contracultural. Jesus não nos chama para ser feliz para sempre nesta terra. Jesus não chama para ser feliz para sempre neste presente século. Jesus nos chama para a vida eterna. O Evangelho é contra a cultura, porque negar a nossa vontade é contra a cultura. Negar os nossos próprios interesses é contra a cultura. Buscar e contra a minha vontade é contra a cultura.
Jesus Cristo, lá quando estava sofrendo, no ápice do seu sofrimento no Getsemane, ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A parte 100% humano de Jesus estava ali sofrendo, estava querendo que passasse aquele sofrimento. Deus, não quero sofrer, não quero essa dor, eu não quero essa humilhação, mas que seja feita a sua vontade. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ser cristão é seguir os passos de Jesus. Ser cristão é cumprir e pôr em prática aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos chama para fazer. Ser cristão é ser contra a cultura, porque os nossos olhos não estão neste presente século. Os nossos olhos não estão em coisas terrenas, onde a ferrugem come, onde a traça come, onde os ladrões roubam. O nosso tesouro está no Senhor. A nossa vida deve ser voltada para negar a nós mesmos e seguir a Jesus Cristo. Nós temos um texto lá em Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 22, uma narrativa de um homem muito rico, que se considerava um homem muito bom, ele cumpria tudo que a sociedade exigia. E ele fala assim para Jesus: Mestre, o que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? Porque essa é a única coisa que eu não tenho ainda. Essa é a única coisa que eu não sou bom ainda. Todas as demais eu sou muito bom. Jesus fala assim: então, você guarda a lei? Você faz todas as coisas como deve ser feita? Então, você quer a vida eterna? Então, venda tudo que você tem. Negue a si mesmo. E me siga. A resposta foi: não. Não posso, Jesus. Eu não posso fazer isso porque eu sou um homem muito rico. Eu não posso, Jesus, porque eu tenho muitos planos. Eu não posso, Jesus, porque eu tenho muitas coisas para fazer ainda. Eu não posso porque eu quero ser feliz para sempre. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tem uma frase de Martinho Lutero que eu achei muito interessante: o cristão não vive em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, não é cristão. Nós só somos cristãos, né? A palavra cristão, na verdade, veio de um termo pejorativo, de pequeno Cristo, ou pequenos cristos, mas na época que assim foi chamado, não era algo muito bom. Era algo até um pouco pejorativo ser chamado de cristão. Hoje, muitas pessoas: você é o quê? Eu sou cristão. Muitos se denominam cristãos. E o verdadeiro cristão começa pela autonegação. Aqueles que a si mesmos se negam. Algo muito difícil, queridos, não é fácil. Porque nós somos acostumados, somos doutrinados pela sociedade a nos satisfazermos quando a nossa vontade é cumprida. Uma vez conversando com um rapaz, ele falou assim: eu fico feliz quando eu ganho uma discussão com a minha esposa, porque a vontade dele no final foi feita. Eu acho que isso é meio perigoso. Mas nós somos chamados a abandonar a nossa vontade, abandonar o nosso velho eu, abandonar os nossos planos e buscar o plano de Deus. Eu tenho certeza que nós seremos felizes. Eu tenho certeza que nós estaremos contentes, porque nós estaremos fazendo a vontade de Deus. E não tem como fazer a vontade de Deus e ser triste. Não dá, não tem como. Mas isso só acontece quando nós entendemos isso. O negar a nós mesmos. Entender essa dificuldade e assim fazer. Na continuação do texto, Jesus fala assim: a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse tomar a cruz significa renunciar às ambições egoístas, implicando na morte de todo um estilo egoísta. Não é um tomar a cruz que nós carregamos não é algo difícil que nós temos para fazer. Alguns falam assim: não, o meu marido é a cruz que eu carrego. Não, o meu chefe é a cruz que eu carrego. Não, fulano de tal ou tal coisa é a cruz que eu carrego. Mas não é isso a cruz. A cruz não é uma pessoa difícil de lidar. A cruz não é alguém que eu não consigo conviver. Mas o tomar a cruz tem um outro sentido. Ainda assim caminhando na autonegação. É negar a nós mesmos, dia a dia, e tomar a cruz. Nós somos chamados a atenção para um estilo de vida diferente do que a cultura nos chama ou nos induz para fazer.
Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. Nós não caminhamos olhando para este mundo esperando que todas as coisas aqui fiquem bem, porque não vão. Se assim nós esperarmos, nós nos frustraremos. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós vemos vários altos e baixos e períodos severos para o povo de Deus, a ponto de matar os cristãos e pendurar em postes e tacar fogo à noite para que uma rua fosse iluminada. É difícil ser chamado cristão. O abandonar o meu velho eu é muito difícil, mas não é impossível, porque Jesus assim nos ensina. Ele provou que é possível, então não é algo impossível. E nesse texto tem mais nesse versículo tem mais uma palavra que nos chama a atenção: dia a dia. Nós não somos convidados a nos negarmos uma só vez. Não, eu já me neguei. Quando eu fiz a profissão de fé, aquele dia eu já me neguei, já confessei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu não preciso me negar mais. É dia a dia. A palavra nos diz dia a dia, porque circunstâncias nos chegam dia a dia, propostas nos chegam dia a dia, e a nossa resposta é que vai demonstrar quem nós somos. Como nós nos comportarmos perante as oportunidades vai demonstrar quem nós somos. A linha da idolatria é uma linha muito tênue quanto a várias coisas. Eu estava conversando com os adolescentes na classe dos catecúmenos, até mesmo dormir. Dormir é algo bom para um adolescente. Ele descansa, ajuda no crescimento, mas ficar dormindo na hora do culto é errado. Ficar dormindo em vez de vir para a igreja não é algo bom. É uma idolatria, está satisfazendo um desejo, alguma coisa que satisfaça o seu coração. Dormir é uma coisa muito simples, mas tem tantas outras coisas. Tudo que está na frente do nosso Deus é idolatria. É por isso que nós temos que tomar cuidado e dia a dia negar a nós mesmos. É dia a dia. Tomar a nossa cruz dia a dia. Não vai ser uma vez só. Não, agora eu já estou aposentado. Agora eu já dia a dia, 65 anos eu já me neguei. Agora eu aposentei. O cristão não se aposenta. É dia a dia. Um outro ponto que nós percebemos nesse texto, algo contracultural também: perder para ganhar. O versículo 24 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. No mundo dos esportes não faz sentido. Se você perder, você perdeu. O brasileiro tem o quê? O segundo é o primeiro dos últimos. Já perceberam? Ninguém fica feliz com a medalha de prata. Já viram nas Olimpíadas? A pessoa até levanta, beija, morde a medalha, mas na verdade não era o que ela queria. Ela não se preparou durante tanto tempo para ficar em segundo lugar. Sempre a nossa meta é ser o primeiro, é ser o melhor. Empresas que têm meta, empresas que têm o funcionário do mês, a nossa meta é ser o funcionário do mês. Então a gente vai trabalhar, vai se comportar para ser o melhor, para ser o do mês. Ninguém fica feliz: nossa, eu quase fui segundo. Ninguém faz isso, porque nós somos ensinados, nós temos uma cultura, só quem ganha é só o primeiro, e nós somos ensinados a sempre ganhar e ganhar e ganhar. E Jesus fala assim: você tem que perder a sua vida. Quem quiser salvar, perdê-la-á. E isso só vai fazer sentido quando nós entendemos essa renúncia de negar a nós mesmos. Senão não faz sentido. Eu tenho certeza que muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a Jesus, ouvem um discurso desse e falam assim: nada a ver. Não faz sentido uma coisa dessa. Eu tenho que sempre ganhar, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho sempre que ser o melhor, estar à frente de todos. Mas o Evangelho é contra a cultura. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. É um paradoxo, não é? Perder para ganhar. Parece até um discurso de uma política aí: nem quem ganhar nem quem perder vai ganhar ou perder. Não parece? Mas é a palavra de Deus. Nós temos que perder para ganhar. Perder a vontade terrena, abandonar o velho eu, a tendência adâmica que nós temos de querer sermos iguais a Deus, de querer sermos autossuficientes, e renunciar. E essa vida de renúncia é muito difícil.
numa cultura tão egoísta quanto a nossa. Mas nós somos chamados para sermos diferentes. Nós somos o povo chamado por Deus, comprados a preço de sangue, aqueles a quem Deus amou desde a eternidade, desde o nosso ventre, desde o ventre da nossa mãe. Deus já nos conhece, já nos chamou para ser seu. Não é impossível, mas é uma vida dia a dia. Romanos capítulo 6, ele vai dizer que nós somos mortos no pecado e vivos em Cristo. Ele vai dizer que nós morremos com Cristo e com Cristo nós vivemos. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para os crentes. Os olhos do cristão verdadeiro está voltado para as coisas do alto, para as coisas celestiais. Um comentarista chamado Barclay diz assim: o cristão deve reconhecer que a vida é dada não para conservá-la para ele mesmo, e sim para gastá-la para os outros, não para cuidar da sua chama, mas sim queimar-se totalmente por Cristo. Quando nós olhamos para 1 Coríntios 12, os dons, quando nós olhamos todos os dons listados, nós queremos ter aqueles dons, mas os dons não são para nós. A palavra dom é presente. O presente é para os outros. Todos os dons bíblicos são para servir a igreja, para edificar o corpo de Cristo. Perceba que para nós edificarmos a igreja por meio dos dons que o próprio Espírito Santo nos dá e nos coloca, nós precisamos nos abster de nós mesmos e estar disposto a servir. Quando nós entendemos essa autonegação, quando nós entendemos esse perder para ganhar, então é que vai fazer sentido ser um bom cristão na sociedade, então é que vai fazer sentido eu ser um bom cidadão, então é que vai fazer sentido eu ser um bom dizimista, eu ser um bom missionário, eu ser um bom cristão. Porque a autonegação é caminhar contra a cultura, contra tudo aquilo que nós somos ensinados e doutrinados pela cultura, é caminhar pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pelo renovo, pela transformação da palavra. E isso não é fácil, querido. É por isso que a Bíblia diz, dia a dia. É uma jornada. Não é uma vez só e acabou. É uma jornada. Entendendo isso, entendendo essa jornada, entendendo essa autonegação, entendendo que nós perdemos a nossa vida para ganhar, mas não aqui, mas na vida eterna, nós somos convidados a viver para Cristo. Nós somos convidados a entender a nossa renúncia para a glória de Deus, a vivermos para a glória de Deus, porque quando essa renúncia não acontece, é difícil viver para a glória de Deus, porque o chamado que Deus tem para nós, aquilo que Deus nos concedeu para fazer, será extremamente difícil, e muitas vezes o que vai chegar à nossa boca é falar, não vou fazer, não quero. Mas quando nós entendemos o negar a nós mesmos, quando nós entendemos o tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, quando nós entendemos que quem quiser salvar a sua vida vai perder, e quem perder a sua vida neste mundo aqui, então esse salvará, nós viveremos para Cristo. Versículo 25 diz assim: que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro se vier perder-se ou causar dano a si mesmo. Que proveito tem provar das grandes coisas e maravilhas que esta terra dá? Eu gosto muito de aviação, e eu fico olhando, vendo no tempo livre, vídeos de como pousa o avião, como voa, a linguagem que é usada para falar, e aí então eu fui pesquisar o preço daquilo. É extremamente caro. Então, se você sabe que uma pessoa tem um avião, saiba que ela tem muito dinheiro. É extremamente caro, e aí eu vendo alguns aviões assim que são muito tecnológicos e extremamente confortáveis. Aí eu fiquei pensando, nossa, se alguém paga 25 milhões de dólares num jatinho, é porque tem muito dinheiro. Buscando, sem o julgamento, mas buscando o saciar de algo terreno, algo que vai acabar, algo que vai ficar ali mesmo. E se a vida da pessoa é algo extremamente caro, e a vida toda daquela para aquilo, quando aquilo se perde, não sobra nada.
quando nós buscamos agradar ao Senhor, então é que nós encontramos o tudo. Há um teólogo que diz assim: o vazio do homem tem exatamente o tamanho de Deus. Quantas pessoas buscam saciar-se com bens, com coisas, com atividades, sendo que o chamado é de nos completarmos de Jesus Cristo, de esvaziar-nos de nós mesmos, esvaziar da nossa vontade terrena, daquilo que esse mundo pode nos dar, das coisas caras que podemos adquirir, e buscar a vontade do Senhor em primeiro lugar. Abster a nossa vontade e fazer a vontade do Pai. Viver para Cristo. Que proveito tem ganhar o mundo inteiro e se perder? Filipenses capítulo 1, no versículo 21, Paulo diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está falando a respeito da perseguição que se levantava contra a igreja. Para ele morrer era lucro, ele estaria com Cristo. Ele não estava preocupado com as coisas terrenas. Mas enquanto ele estava aqui, a preocupação dele era a pregação do Evangelho e plantação de novas igrejas para que mais pessoas ouvissem da palavra de Deus. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: vim para que tenham vida em abundância. Mateus 10, 33 diz assim: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Perceba que Jesus não contradiz, esses textos não contradizem um ao outro. Vim para que tenham vida em abundância. E também o convite a negar-se. Isso não é contraditório, isso se completa. Porque nós só vamos entender essa vida em abundância de Jesus quando começa pela autonegação, quando começa pelo nosso arrependimento dos nossos pecados, de perceber o quão pequenos nós somos perante o Senhor, a gratidão por uma salvação que nós não temos como pagar, um favor imerecido de Jesus na cruz do Calvário, a ira totalmente depositada sobre Ele para que eu e você tivéssemos paz com Deus. O Evangelho, querido, sempre nos traz uma esperança. O Evangelho sempre traz uma saída para as nossas vidas. Porque enquanto nós buscamos a autossatisfação, enquanto nós buscamos coisas terrenas, enquanto nós buscamos a vanglória, nós nos frustramos. E a vida até mesmo nem tem sentido. Mas quando nós entendemos essa vida de negar a nós mesmos, dia a dia, tomar a nossa cruz, seguir a Jesus, perder uma vida terrena, olhando para o alto, numa vida com Deus, na eternidade, então a nossa vida terá sentido. Então aí sim vem a esperança. Uma esperança não nas coisas terrenas que passarão. Tem um ditado muito popular que diz assim: caixão não tem gaveta. Quantos perdem a sua vida buscando adquirir riquezas, e ao final de tudo, os filhos brigam e se matam por conta daquilo que sobrou. Quantos casos nós já vimos isso na mídia? O nosso tesouro não está aqui. Mas enquanto estamos aqui, temos a responsabilidade de sermos bons cristãos na sociedade, bons pais, bons empregados, bons empregadores, à luz desse texto, negando a nós mesmos, dia a dia, tomando a nossa cruz e seguindo a Cristo. A esperança é que Jesus está voltando. A esperança é que logo, logo nós estaremos na glória com o Pai. Enquanto não chega esse maravilhoso dia, nós somos convidados a dia nos negarmos e seguirmos a Cristo. Essa semana eu vi uma frase do Spurgeon muito interessante que diz assim: não pode haver paz entre você e Cristo se há paz entre você e o pecado. Uma vida de autonegação não abre espaço para o pecado. Uma vida de autonegação é uma vida contrita, uma vida de busca da vontade do Pai, não a nós. Não pode haver paz entre nós e Cristo se o pecado estiver no meio, se a nossa vontade estiver no meio. Se as minhas ambições e projetos estiverem no meio, não há como. Mas se a minha vontade for cumprir a vontade do meu Pai, assim como Jesus cumpriu e nos demonstra que é possível, então nós teremos a alegria do viver, a esperança do amanhã melhor, mas lembrando da autonegação. E que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar mais uma vez?
Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor sempre nos convida a olhar para dentro de nós e perceber, ó Deus, o quanto miseráveis nós somos, o quanto pecadores nós somos, o quanto nós precisamos a cada dia abandonar o velho homem, o velho eu e buscar cumprir com a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos abandonar tudo aquilo, ó Deus, que está à frente do Senhor, tudo aquilo que acaba sendo uma idolatria em nossos corações. Ó Deus, de maneiras tão tênues, tão simples, e nós nem percebemos. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, dia a dia tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor, negar a nossa vontade e servir ao Senhor, sempre com alegria, com toda disposição. Ó Deus, que a nossa vida seja para Cristo, que nós possamos entender o que nós temos que perder ou deixar de lado para buscar as coisas do reino, para buscar aquilo que é do Senhor, que é da Tua santa vontade. Ó Deus, tantos planos nós fazemos, mas que são planos para nos agradar, para conseguir aquilo que ficará aqui somente. Ó Deus, que a nossa vida seja transformada, renovada pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos, ó Deus, atravessar mais uma semana com a esperança no Senhor, buscando cumprir com a Tua vontade, com o Teu querer e não com a nossa. Que os nossos planos, ó Deus, que o nosso futuro e tudo aquilo que nós desejamos, primeiro passe pelo Senhor. Ó Deus, que a nossa vida seja de total honra para Ti. Nós sabemos, ó Deus, que nós só seremos bons cristãos, bons pregadores da Tua palavra, bons missionários, bons servos do Senhor, se nós negarmos a nós mesmos. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja sempre consolando, confortando o nosso coração para nos saciarmos do Senhor e não de nós mesmos. Ó Deus, em nome de Jesus, que a cada dia o nosso anseio seja a obra do Senhor, que nossos olhos estejam fitos para o alto, olhando para a Nova Jerusalém, olhando para a salvação. Ó Deus, lembrarmos sempre da salvação que Jesus Cristo, ó Deus, nos entregou totalmente pela graça naquela cruz, ó Deus, com todo o nosso peso do pecado colocado sobre Ele, para que nós pudéssemos ter paz com o Senhor. Ó Deus, somos lavados no sangue do Cordeiro, que a nossa vida, ó Deus, assim seja também, sempre debaixo da Sua graça, debaixo da Sua misericórdia. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.